Bem-vindos a mais um Diálogos. Eu sou Wagner Domingos e quem vai conduzir essa entrevista aqui comigo hoje é a Maria Eduarda, que é mestranda do nosso programa de pós-graduação em História Social. Bem-vinda, Duda. Obrigada pelo convite, obrigada pela super oportunidade de estar compartilhando esse espaço com vocês e também, é claro, com a nossa convidada entrevistada de hoje, a professora Anelisa Bechara. A iniciativa do nosso videocast partiu da Bolsa Pub, do canal oficial do Departamento de História da USP, que tem a coordenação dos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso. Hoje temos a imensa honra de conversar com a professora doutora Anelisa Liberatore Silva Bechara. Bem-vinda, professora, obrigado pela sua presença, estamos muito felizes com você aqui. Eu que agradeço, Wagner, Duda, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, podendo dialogar aí sobre questões tão bacanas para todos nós. Muito obrigado. Bom, claro, a gente já fez um agradecimento inicial, mas a gente gostaria de reiterar, em formato de agradecimento, essa oportunidade de compartilhar o espaço. E com a professora, doutora Anelisa Bechara, que não apenas ocupa o atual cargo de direção da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como também é a segunda mulher a ocupar essa posição desde o ano de fundação da faculdade, 1827, quando a mesma ainda não era sequer vinculada à USP, né? Portanto, a nossa entrevistada, ela foi antecedida apenas pela professora doutora Ivete Senise Ferreira, também professora titular de Direito Penal na Faculdade de Direito, em uma conjunção aí de trajetórias de atuação que vale o destaque, né? Eu acho que é importante a gente começar por aí. Com certeza, e dando sequência, né, nessa apresentação que a gente preparou, a professora é graduada, doutora e livre docente na Faculdade de Direito da USP, instituição na qual atua como professora titular de Direito Penal e da qual é a atual diretora, eleita para a gestão 2026 a 2030. Além disso, atua como diretora da área de Gênero, Relações Étnico-Raciais e Diversidades na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. No cenário internacional, ela participa como investigadora em projetos de altíssima relevância. Entre eles, destacam-se as pesquisas sobre aporofobia e direito penal, financiada pelo governo espanhol, o grupo Crime e Castigo, História do Direito Penal e das Ciências Criminais, junto à Universidade de Lisboa, a Rede Acadêmica Internacional para a Abolição da Pena Capital e a Rede de Investigação sobre Respostas à Corrupção associada ao crime organizado transnacional com financiamento da Colômbia. Em sua trajetória no exterior, foi pesquisadora convidada do Instituto Max Planck e na Universidade de Bonn, na Alemanha, em 2009, bem como na Universidade de Salamanca, na Espanha, em 2010. Você pode continuar. Atua como professora visitante na Universidade de Salamanca desde 2011, lecionando no programa de doutorado em Estado de Direito e Governança Global e no Master em Estudos Brasileiros. A professora também integra o conselho editorial de diversos periódicos especializados, além de participar de associações técnico-científicas nacionais e estrangeiras. No governo do Estado de São Paulo, atuou como membro do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária. Para fechar esse perfil, suas principais linhas de pesquisa e atuação envolvem a teoria do bem jurídico, a hermenêutica penal, o combate à corrupção e as questões de gênero e direito. E por fim, dando sequência à ampla produção e a grande atuação como intelectual pública, a professora publicou 43 artigos em periódicos, 8 livros e 35 capítulos de obras acadêmicas. Além disso, em sua atuação como docente, já orientou 66 trabalhos de conclusão de curso, 15 dissertações de mestrado e 11 teses de doutorado. E entre as suas publicações, eu destaco 2 trabalhos fundamentais. O livro Valor, Norma e Injusto Penal, Considerações sobre os Elementos Normativos do Tipo Objetivo no Direito Penal Contemporâneo, lançado em 2018, que é resultado direto de sua tese de titularidade, e também a obra Bem Jurídico Penal, publicada em 2013. Bom, então, depois dessa grande introdução e muito valorosa, que já justifica o nosso interesse pela grande trajetória da entrevistada de hoje, a gente gostaria de, como se diz, começar do começo. Então, professora, a gente queria saber
A pergunta clássica, né? Onde a senhora nasceu? Como que foi a infância, o seu processo, dessas referências, né, que a senhora carrega neste momento? Então, as leituras, a escola, a família, a sua influência pessoal para isso. Acredito que tenha uma relação familiar, inclusive que a senhora já comentou em outras entrevistas. Então, se pudesse trazer isso para a gente, ficaríamos agradecidas. Uau, isso é começar pelo começo mesmo, né? Eu sou paulistana, tenho os meus pais, um pai médico, né? Uma mãe formada em Direito também no Lago São Francisco, né? Na Faculdade de Direito da USP. Então eu tenho uma vivência familiar que foi muito inspiradora para mim, no sentido que naquele momento eu não podia nem imaginar, mas hoje que a gente poderia chamar de uma vivência mais feminista, digamos assim. Sim. Né? Eu tive pais, né? O privilégio de ter pais muitos sócios na vida que se dividiam muito no cuidado conosco, no trabalho, na educação, e que inspiravam muito, né, nesse modelo de igualdade mesmo e de respeito. E porque minha mãe, né, embora tenha se formado na faculdade de Direito, nunca tenha exercido a advocacia, minha mãe muito cedo foi para o mercado de trabalho de tecnologia. Então, ela foi uma das primeiras empresárias brasileiras, né, num ramo que era muito novo, então era informática. Pioneirismo, né? Exato, quando não existiam os computadores, né? Então, ela começou a trabalhar com software, né? Numa época em que pouco se falava disso, então ela viajava muito o Brasil inteiro, e o meu pai, que era um médico, acabava ficando muito mais tempo em casa conosco, né? Então, isso me ensinou muitas coisas que eu acho que foram referenciais para a minha vida, né? Uma delas é essa visão, que não é, lamentavelmente, a visão social atual, né? De igualdade entre homens e mulheres. Isso para mim era muito natural, né? Ter uma mãe que não só que trabalhava muito, né, trabalhava fora, mas era considerada uma referência. Então eu via minha mãe assim às vezes em foto de jornal, de revista, e aquilo era uma referência para mim no sentido de que, bom, eu também posso, né, desempenhar esse tipo de função. Então isso foi algo muito importante porque me fez crescer livre, né? E eu digo isso porque isso deveria ser natural. Né? E ainda hoje a sociedade não enxerga dessa forma, né? A mãe que trabalha e deixa os filhos muitas vezes cuidados pelo pai, né? É algo que até hoje é mal visto na sociedade, né? Como assim você deixa os seus filhos? Com quem estão seus filhos, né? E na minha casa isso nunca foi uma questão. Então isso foi muito importante de um lado, né? Então ter essa presença feminina como referencial para mim, um referencial de força, de possibilidades. Tive pais muito liberais, no sentido de me deixar muita liberdade para ser quem eu quisesse ser e fazer aquilo que eu quisesse fazer, e com uma visão muito determinada, no sentido de que não importa o que você queira fazer, faça bem feito, se esforce, né? E aí vem o lado do meu pai, embora meu pai, né, seja médico, como eu falei, os dois são vivos ainda. Meu pai é filho de uma empregada doméstica, né, de uma mulher negra, né, empregada doméstica, então que teve uma infância muito difícil, teve uma, né, ambos, meu pai e minha mãe vem de uma família italiana de imigrantes que chegam ao Brasil também muito pobre. Então, os dois tiveram que se fazer sozinhos, sem muito apoio, né? As minhas duas avós eram analfabetas funcionais, né? Então, isso também me ensinou muito, né? Fundamentalmente, me fez ver a sociedade muito desigual, né? E me fez ter a consciência de que a posição que eu ocupava era uma posição já privilegiada, né? De alguém que pôde estudar numa boa escola, que depois ingressou numa universidade pública muito disputada, mas que sabia, né, que tinha consciência desse processo tão desigual na sociedade, e daí até eu acho que o grande interesse pelo direito, né, por essa consciência de que a gente tem que fazer justiça, né, no sentido de fazer a sociedade menos desigual, mais justa. Sim, e acho que até retomando um pouco da sua fala, mais aí para o final, a questão do investimento na educação, né? Então, como até isso tem relação com as próximas perguntas sobre o gênero, como nós mulheres ainda continuamos, apesar dos pesares, como se diz, né? Com essa grande expectativa de continuidade dos estudos, apesar dos cortes ao aumento
momento da carreira, mas eu acredito que isso seja algo fundamental para as nossas próximas perguntas. Com certeza. Eu acho que a professora já até deu algumas pistas, né? Encerra falando sobre isso. E esse videocast ele tem muito, né, essa função de também ser um registro da trajetória dos professores, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que Sim. é um documento, né, dentro de história pública, né, que é muito importante. Então, a senhora comentou, né, sobre a escolha do curso de Direito, e a gente gostaria de saber como que era a faculdade de Direito naquele período, né? A senhora entrou nos anos 90, né? 94. 94, né? Como que era a faculdade de Direito, né? Considerando essa trajetória, uma faculdade que é referência Muito internacional. diferente do que é hoje, né? A Faculdade de Direito tem 200 anos de história, a gente vai fazer 200 anos no ano que vem, né? Em 11 de agosto de 2027. Então, é uma faculdade que, por ter 200 anos de história e tradição, também tem 200 anos, eu brinco com os alunos, eu falo 200 anos de pó, né? 200 anos de práticas que refletem muito e de forma muito, às vezes, contraditória e complexa a própria sociedade brasileira, né? Então, eu entrei em 94 na Faculdade de Direito, num cenário em que eu já tinha metade do alunado feminino, né? Mas a faculdade em si muito masculina, os professores praticamente todos homens. É uma faculdade mais formalista do que é hoje, né? Então a gente tinha uma relação mais hierarquizada com os professores, nem de longe é o que é hoje, né? A possibilidade de participação, enfim, era muito menor, mas sobretudo a gente tinha muito consciência, as mulheres que entravam, do nosso lugar mais subalterno, assim, né? Então, e isso era algo naturalizado, né? Então, não era uma questão, não era um problema, era só a situação, né? Era a realidade que a gente encontrava. Então, embora a gente entrasse na faculdade com muito mérito, né? Porque por conta do próprio processo de concorrência, então quem entra tem um perfil diferenciado, né? Como os alunos da USP em geral, né? Quer dizer, normalmente são líderes, são pessoas muito determinadas, muito disciplinadas, enfim, tem um perfil acadêmico específico. No caso das alunas, né? E no meu caso, quando a gente entrava na universidade, a gente era um pouco freada, né? A gente parava de exercer essa liderança natural, ou tinha cerceado um pouco essa determinação, e a gente se calava um pouquinho mais. Por isso que eu falei e é importante, da sua pergunta, né, dos referenciais de infância, isso foi muito importante para eu ter resiliência, né? Porque acho que isso me deu força, né? Embora o baque, né, de chegar num mundo e ver que não, né, as coisas não eram iguais como eram na minha família, mas eu acho que esse referencial de infância me deu força para entender que eu tinha que me manter ali de alguma forma e tinha que ser resiliente e seguir adiante. Mas a faculdade em que eu entrei era muito isso, né? Então a gente tinha, por exemplo, nas atividades de sala de aula, nos seminários, muito mais a participação dos alunos do que das alunas, né? Eu me lembro, eu sempre falo isso, né? Um dos professores que foi meu orientador de doutorado, inclusive, né? Um professor de direito penal. Eu tinha notas muito boas, assim, e eu gostava muito da disciplina, então eu sempre fazia perguntas, eu sentava na frente, e era muito normal quando eu levantava a mão, ele falava: "Você está com dúvida de novo, Annelise?" Eu falava: "Tô." Ele falava: "Segura um pouco, abaixa a mão e pensa um pouco mais, que você é mulher, daqui a pouco você entende." Né? E ele falava isso sem ser piada, ele falava isso naturalmente, assim. Sim. E eu, assim, e ninguém falava: "Nossa, meu Deus." Era normal. Chocante, E eu né? simplesmente abaixava a minha mão, né? E no final da aula ele falava: "E aí, a dúvida persiste ou você já pensou um pouco mais?" Era assim, né? Então esse era o cenário, né, de um curso muito tradicional, né? Eu estou fazendo um recorte de gênero só aqui, né? Sim, Então eu estou sim. superficializando minha análise, né? Então, dentro do recorte de gênero, eu tenho um cenário de violências simbólicas, que a gente não nominava, né? Mas como curso em geral, né? E aí saindo do recorte de gênero, né? Falando da formação, aí eu tive o privilégio de estar numa instituição, aí sim, né? Eu falo dos 200 anos de tradição, de uma formação muito, muito sólida,
né, e de conviver com lideranças, né, e que hoje estão aí, né, quer dizer, em vários setores do direito, todos na liderança, e isso é muito legal, né, eu acho que isso é a cara da USP, né, e isso é a cara da São Francisco. Então, a formação que a gente recebe na universidade, na São Francisco, isso mais ainda, é uma formação muito crítica, né, no sentido de te fazer refletir sobre a realidade e, sobretudo, no sentido de te provocar a contribuir. Então, isso fez muito parte da minha formação, né? Aí não digo tanto dentro da sala de aula, mas fundamentalmente fora da sala de aula, em atividades que hoje a gente chama de atividades de extensão. Naquela época a gente nem chamava assim, né? Mas isso foi muito importante para eu entender a minha responsabilidade de interferir na sociedade. Sim. E a senhora comentou agora há pouco mesmo sobre a trajetória profissional com alguns termos, né? O seu orientador. Então, eu vou retomar, vou fazer uma pergunta nesse sentido. Bom, na sua tese de doutorado de 2004, intitulada Tutela Penal das Manipulações Genéticas em Seres Humanos, que foi orientada pelo professor Antônio Luiz Chaves Camargo, a senhora defende que não é necessário criar um direito penal de exceção ou de emergência para lidar com a biotecnologia. Então, a questão bastante atual que a gente vai trazer. Em vez disso, propõe-se que se utilize o rigor da dogmática penal clássica, especialmente a linha funcionalista de Klaus Roxin, e a teoria da imputação objetiva, para punir apenas as condutas que criem riscos juridicamente desaprovados aos bens jurídicos fundamentais. Então, dessa forma, quais eram os seus interesses naquele momento e como se deu a escolha desse tema específico de pesquisa, se ainda é um interesse em atividade, como que isso ficou na sua trajetória, ficou marcado na sua trajetória profissional? Aqui tem duas questões importantes, né? A primeira, que é uma questão específica do objeto de pesquisa aqui, da tese, que é a interface, né, entre o direito e a tecnologia, né? Que é algo sempre necessário e sempre atual, né? Então, é muito importante a gente sair do nosso encastelamento, né, do nosso mundinho dogmático, técnico, e entender o direito realmente como uma ciência social aplicada, né? Se aplica à realidade, eu tenho que olhar as complexidades da realidade e tentar trabalhar com elas, pensando que a sociedade vai evoluir muito mais rápido na sua realidade do que o direito evolui, né? O direito ele é engessado, né? A gente tem os códigos, as leis que estão ali feitos, demoram, tem um processo de elaboração, de discussão, e tudo aquilo pode levar anos e fica tudo aquilo. E a realidade social vai avançando. A gente tem hoje um exemplo muito claro que é a IA, né? A inteligência artificial, ou a questão das plataformas, a economia digital, né? Isto aqui, né? Que todo mundo tem as redes sociais, quer dizer, são fenômenos que vão acontecendo sem perguntar, né? Eles vão acontecendo, independente da vontade do direito, ou da vontade do Estado, ou das pessoas envolvidas. E aí o direito tem que correr atrás dessas questões, né? Então, aqui no doutorado eu me debrucei sobre algo que era muito novo na época, né? Que é o início do que a gente chamava de uma engenharia genética, né? E o que isso trazia como desafio para o direito e para a minha área específica, que é o direito penal. Então, essa é a questão específica, mas ali eu já comecei a me debruçar sobre um tema que acabou sendo o meu tema de sempre e que segue hoje em cada aula que eu dou, né, que é essa conclusão que você trouxe, Duda, resumida, né, é dizer, embora para a sociedade em geral, quando a gente fala direito, né, a imagem mais imediata venha a do direito penal, né, e a partir de uma ideia simbólica de que punir alguém é muito eficaz, né? Isso não é uma verdade, isso é só simbólico, né? E isso não resolve os problemas sociais, né? Então, usar o direito penal como grande instrumento de controle da sociedade é uma demagogia, está errado, né? Porque ele não surte os efeitos que a gente quer e acaba jogando uma cortina de fumaça que me impede de discutir as questões que são efetivamente importantes para aquele tema. Posso dar 2 exemplos, né? Saindo aqui da engenharia genética, lá do doutorado, mas falando muito de hoje, é quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, ou violência contra a mulher,
Fala, bom, como é que faz? Tá tendo muito feminicídio, a gente está batendo recorde, né, de feminicídios no Brasil. Como é que eu resolvo isso? Aumentando as penas, com mais direito penal, eu dizer, não, né? Claro que o direito penal vai dar uma resposta para alguma coisa que já foi, o dano já foi causado, a mulher já morreu, já teve a violência. Né? Isso é intolerável, isso é lamentável, merece uma resposta penal. Mas é o direito penal que faz as pessoas matarem menos as mulheres? Não, a gente tem penas muito duras, inclusive. Né? O que gera essa violência? Qual é o problema? Né? O problema de inequidade de gênero. E aí a gente tem uma cultura patriarcal machista, cujo extremo vai ser essa violência. Então eu tenho que atacar essa cultura, a mesma coisa com a corrupção. Né? O Brasil é um país que tem muita corrupção sistêmica? Tem. Como é que eu resolvo? Em todo o processo eleitoral, né, toda época, a gente está em ano eleitoral, né, quando a gente fala de campanhas eleitorais, quando o assunto é corrupção, qualquer candidato, independente do partido, né, se você provoca, fala, o que você propõe para resolver a corrupção no Brasil? Todos eles vão dizer mais direito penal. Vão aumentar a pena, transformar em crime hediondo, mais operações da Polícia Federal, e você fala, mas é isso que vai resolver a corrupção no Brasil? Ou será que a corrupção no Brasil sistêmica vem de uma cultura de tolerância à corrupção? Vem da própria estrutura da administração pública, né? Vem da ideia lá dos donos do poder, da ideia do... Né, a gente chama isso de cultura de burla. Né? Os direitos no Brasil são vistos como favores para os amigos. E isso é uma questão cultural, né, que promove um caldo aí em que a corrupção se instala muito bem. E aí não adianta eu falar, não, mas agora eu vou aumentar a pena. O que adianta? Né? Não, ela sozinha não adianta de nada. Ela só está respondendo alguma coisa que já foi. Então, a grande questão é, quando eu falo de garantir uma convivência social mais justa, melhor para todo mundo, o que a gente quer? A gente não quer que as violências sejam respondidas. Antes disso, a gente quer que não haja violências. Né? A gente quer prevenir, mais do que reprimir. Né? A melhor forma de combater os crimes é evitar que eles aconteçam. Né? E aí não é o direito penal que faz. Ele não evita que aconteça, ele só responde. Então, em 2004, eu já comecei com esta ideia para trabalhar com as novas tecnologias. Aí depois eu fui desenvolvendo isso em outros mundos. Não sei se eu respondi bem a pergunta, eu não quero ser muito técnica. Não, com certeza. Isso nos interessa bastante. Agora a gente, né, dando início para um próximo bloco, né, então, e a gente adentrando, né, apesar que, né, já dando a sequência nessa resposta anterior, questões mais gerais do direito, né, e também a gente tentar alguma aproximação com a história, né. Professora, essa questão, eu assistindo algumas de suas aulas, né, que é uma coisa que eu comentei com a Duda, né, que eu acho muito interessante, porque os professores da USP, né, eu acho que quando se propõem a fazer um trabalho que a senhora faz há bastante tempo, né, que eu já conheço, já acompanhava no YouTube, sempre é muito interessante porque vê essa produção, né, acadêmica e como que, principalmente no direito, né, que é a faculdade de Direito, né, que é uma faculdade central desde sempre, mas que nos últimos anos, né, e ali ajuda a gente a pensar várias coisas. Então, eu pensei o seguinte, né, aqui Foucaultianos, né, o nascimento da biopolítica, o Foucault ele vai pensar que essa governamentalidade neoliberal, né, aí ele está pensando na ideia dessa supressão antropológica do criminoso, né, e que vai substituir essa figura do direito, do sujeito desviante, o patológico, por um homo economicus, né? E um agente, né, racional que responde a essas variáveis do Estado, né? Então, que o Estado vai pensar a partir, né, de uma dimensão econômica e qual a utilidade desse sujeito, né? Assistindo às suas aulas, eu lembro especificamente de uma... se me falha a memória, era para a Escola de Magistratura do Mato Grosso, alguma coisa assim, que foi uma aula belíssima que a senhora estava falando. E a senhora traz essas questões centrais, que eu acho que dialoga muito com isso, que é que o sistema penal brasileiro ele estruturou historicamente, continua a operar, né, fundamentado na auporofobia, no racismo, né, herdado da escravidão e na violenta estigmatização moral da pobreza, que é um caso até que, especialmente essa aula a senhora traz sobre isso, né? Então, considerando isso, nos seus artigos também a senhora coloca sobre essa importação à crítica de mecanismos pautados por essa lógica de mercado, que às vezes não dialoga com o social, né? Então eu pergunto, a adoção dessa racionalidade supostamente neutra atua no nosso sistema apenas como uma nova roupagem retórica,
né, camuflando essa legitimação e seletividade do Estado contra os grupos subalternos, ou ela acaba, além disso, gerando novas formas, né, mais perversas de subjugação, né, que o garantismo clássico já não consegue conter, né? E nesse caso, eu lembro que a senhora cita um exemplo específico de uma mulher que furtou, né, um valor, acho que era R$ 23, e o que me chamou muita atenção, a senhora fala quanto de dinheiro público aqui foi mobilizado naquele caso, assim, que foi... Então, se a senhora pudesse, eu sei que aqui tem várias questões, mas é meio que uma provocação, assim, para a senhora pudesse falar um pouco sobre isso, que pelo que a gente viu, é a sua trajetória de pesquisa, Essa é né? uma super provocação, porque está falando da própria essência do direito penal, né? Ou está nos provocando, porque quando eu falei, né, que a sociedade em geral, quando eu falo direito, pensa em direito penal, o direito penal exerce um fascínio sobre as pessoas, sobre todos nós, né? E porque nos desperta sentimentos muito antagônicos, né? Quer dizer, de um lado, né, quando a gente se vê como potencial vítima, ou como vítima mesmo de delitos, que todo mundo já sofreu algum crime, né, na vida, mais ou menos violento. Se não sofreu, tem alguém muito próximo que sofreu, né? E quando a gente se põe nessa posição de vítima, né, a gente volta a um estado muito primitivo, né, de resposta no sentido vingativo, né? Eu quero retribuir. Alguém me causou um mal, né? Eu não quero nem saber dessa pessoa. Essa pessoa é uma agressora, então ela não precisa ser respeitada para nada, né? E quando a gente se põe nessa posição, então a gente não reflete racionalmente, né, sobre o que é o poder punitivo, para que ele tem que ser usado e, sobretudo, qual é a finalidade do direito penal. Agora, quando a gente se coloca na posição de cidadã ou de cidadão, né, que está sempre sujeito ao poder punitivo, começa a ficar mais tenso, né? Cientificamente, quando a gente fala em direito penal, né, a ciência do direito penal é ancorada em 2 suportes metodológicos, né? O que é crime e para que serve a pena? Né? Tem esses 2 suportes aqui, né? De um lado, a prática de um crime por alguém, e essa prática do crime autoriza o Estado a aplicar uma pena. Então eu tenho que me perguntar o que o Estado pode definir como crime, né? E para que serve a pena? Essas perguntas são fundamentais, né? Quer dizer, o que pode ser crime? Eu posso falar assim, bom, a partir de hoje, usar camisa marrom é crime? A Duda está rindo aqui para mim, ela vai falar, não faz sentido isso. Eu vou falar, mas eu, o Estado, posso elaborar uma lei assim? Né? Então, qual o limite? Como é que eu defino que seja? E essa minha pergunta não é besta. Em muitos países do mundo, ainda hoje, no século XXI, né, no mês de maio de 2026, é crime qualquer prática homossexual em público. E em muitos desses países, a pena para isso é pena capital, é pena de morte. Quer dizer, isso pode ser crime, vejam. Então, perguntar o que é crime é muito importante. E mais importante ainda, ou tão importante quanto, é perguntar, bom, para que serve responder esse crime? Porque a pena é uma violência, né? Pena significa dizer, Wagner, você cometeu um crime, vou te pôr no cárcere. Né? Então, eu não estou perguntando se você quer ir. Você vai ficar lá e vai ficar lá por quanto tempo determinar que você fique. Isso é violento. Eu estou retirando a sua liberdade. Né? E aí eu tenho que me perguntar, bom, se o Estado pratica esta violência contra alguém em resposta a uma outra violência que foi o crime cometido, para que o Estado está fazendo isso? Qual é a finalidade? Né? O porquê que ele está aplicando a pena, eu sei. Ele está aplicando a pena porque o Wagner cometeu um crime. Então, o fundamento da pena é a culpabilidade do Wagner que cometeu um crime. Mas a minha pergunta não é o porquê, é para quê? Para que serve eu prender o Wagner por 20 anos? Então, essas são as 2 perguntas fundamentais. O que pode ser crime e para que serve a pena? O interessante notar é que essas 2 perguntas são feitas há mais de 200 anos na ciência do direito penal e ninguém tem uma resposta ainda hoje para nenhuma das 2. Olha que loucura. Né? Só que o poder punitivo existe, né, antes mesmo do surgimento de uma ciência do direito penal. A ciência do direito penal vem para racionalizar o exercício de um poder que é um poder político.
né? O poder punitivo sempre existiu. Todo mundo já assistiu filme medieval e tal, quer dizer, todo mundo já viu a aplicação, né, do poder punitivo por aquele que o soberano, ou aquele que tinha o controle político sobre alguém, né? A gente pode ver isso de forma mais ou menos justa, e pode avaliar aí o grau de justiça. Então, o poder punitivo tem características muito importantes. Primeiro, né, ele é um poder político, né? Segundo, né, implica violência, sempre, né? O poder punitivo sempre vai implicar esse uso da violência, né, contra alguém. E terceiro, sendo um poder nunca tende a se autolimitar. Todo poder tende naturalmente a se expandir. Né? Por isso, o nascimento do direito penal como ciência se dá no sentido de tentar conter ou dar limites para esse poder punitivo que sempre tende a se expandir. E sendo um poder, então, político e violento, ele é muito tentador para ser utilizado. Né? Se a gente fala e aí, tentando fazer, né, a costura com o Foucault e com a realidade brasileira. Se a gente olhar para a realidade no Brasil, né, se olhar para qualquer penitenciária, o que eu vou ver como fotografia? Se eu levar uma criança de 5 anos hoje para visitar o cárcere, vem comigo conhecer uma penitenciária, e expuser ali a foto para ela, né, olha em volta, né, o que você está vendo? Ela vai estar vendo pessoas com uma idade muito semelhante, né, com inclusive características físicas muito semelhantes, até parece que são familiares muitas vezes. São jovens negros, com uma característica social muito marcada também, né, são pessoas mais pobres, são pessoas com baixíssima formação escolar. Então essa é a característica que essa criança vai ver. Se eu terminar a visita e perguntar para ela, bom, o que você aprendeu desta visita? Né, depois de ter contado para ela que ali vão estar as pessoas que cometeram crimes. Né? Se eu perguntar para ela depois da visita, então, o que você entendeu da visita que você fez? Ela vai me dizer, bom, quem comete crime no Brasil são pessoas negras, jovens e pobres. Né? Ela vai sair dali com o estereótipo do delinquente, que é esse estereótipo. Né? E aí ela vai começar a ter receio dessas pessoas, que é o que acontece na nossa sociedade. Agora, dizer, será que são só essas pessoas que cometem crime? Óbvio que não. Né? Essa percepção está equivocada. Por que está equivocada? Porque o que ela viu lá são as pessoas que o sistema selecionou para dentro. Né? Os brancos também cometem crime. Né? Mas eles não são selecionados. E por que eles não são selecionados? A questão penal sempre é uma questão política. Né? E é o que a gente vê no caso da mulher que furta um miojo no supermercado, quanto custa o miojo, né? E o sujeito, dono de um grande banco, né, que comete um crime tributário. Você vai dizer, qual é o crime mais relevante? Um furto de miojo no supermercado, né, ou o crime contra a ordem tributária? Às vezes a gente está falando da sonegação de milhões de reais que devem ser investidos na consecução de direitos sociais. Né? Claro que o crime tributário é muito mais grave. E por que o sonegador não está preso? Né? E a mocinha do miojo está? Né? É um erro do sistema ou é o sistema operando como ele quer operar? Porque é isso. Né? Você vai, bom, por que a pena no Brasil implica tanta falta de estrutura? E essa é uma outra característica também. Quando a gente olha para as penitenciárias em geral, né, a estrutura é muito ruim. De alimentação, de habitabilidade, de saúde, enfim, para qualquer lugar que você for, né, ou para qualquer setor que você for olhar de direitos fundamentais, você vai ver violações ali, né? Por que isso é assim? Porque o Brasil não tem orçamento para tudo isso, lamentavelmente não tem, né, não dá para investir muito nisso, porque está investindo em outras coisas. Isso é assim porque se quer que seja assim. Né? Então tudo isso tem um sentido, e no âmbito da história isso é muito interessante. Né? A gente fala, por que tem tantos negros presos hoje? Né? A gente vem de uma cultura, né, uma dinâmica de produção, né, escravagista há quase 400 anos. Como é que isso funcionava no país? Né? Então, se você olhar para um momento, né, produtivo ainda agrícola,
né? Como é que se estruturava a atividade de produção, né? Numa fazenda, em que eu tinha a mão de obra escravizada, né? Utilizada e com necessidade de controle, porque são pessoas, né? E é difícil chegar para uma pessoa, né? Como é que eu convenço uma pessoa que ela vai trabalhar para mim e ser o meu objeto e não vai se voltar contra mim? É difícil, né? Convencer o ser racional que ele vai ficar ali subalternizado, né? E que eu retirei o caráter humano dele, né? E a autodeterminação dele. Como é que eu faço isso? Na base da violência, né? E como é que se exercia essa violência sobre essas pessoas, né? No âmbito rural, né, eu tinha duas práticas. Já tinha um sistema de direito, inclusive de direito penal, oficial, com leis. Isso começou com as ordenações do reino, ainda quando o Brasil era colônia, né, e depois com o Código Criminal do Império e daí em diante, já com leis brasileiras, com o Brasil independente. Então eu tinha leis, então um sistema de punição oficial, público, mas eu tinha também um sistema privado de punição, que é o feitor, que é o sujeito que fica lá, né, o capataz, o disciplinador daquela mão de obra. E como é que ele fazia? Né? Usava de violência para além das leis, e a violência física, penas corporais. Qual era a lógica? Eu aplico a violência corporal para deixar controlados os escravizados, mas sem eliminar a força de trabalho. Então, é claro que, na medida do possível, eu evitava matar os meus escravizados, porque eu estou perdendo dinheiro, né? Patrimônio, um escravizado. Também eu evitava mutilação ou, né, ou medidas que levassem a uma perda de funções para o trabalho. Bom, isso aconteceu numa realidade rural, né? Só que aí a gente começa a ter, e aí no século XIX isso muito claramente, né, 18, 19 mais fortemente, a urbanização, né, o surgimento das cidades e aí a migração dessas populações para as cidades. E o que acontece com os escravizados? Porque na fazenda eles estão lá, na senzala, estão, né, com esse feitor, e nas cidades? O que o escravo faz? Ele não está mais no cultivo da lavoura. Aí eu tenho um fenômeno que é chamado do escravizado de ganho, né? Qual é a missão da pessoa escravizada ali? Durante o dia ela sai pelas ruas da cidade, né? Ela tem a missão de voltar com valores para entregar diariamente para o seu dono. E como é que a pessoa escravizada faz isso? Ela tem que tentar pequenos serviços, né, transportes de coisas, pequenos serviços de marcenaria, de consertos, de construção civil, enfim, né, onde ela puder ganhar alguma coisa. E ela tinha uma meta para cumprir todo dia, o que é difícil, né? Levar uma quantidade de valor para o seu dono. E aí veja o problema que eu tenho, que eu não tinha nas fazendas. Na cidade eu tenho, então, agora, junto com as pessoas andando na rua, eu tenho escravizados negros também andando pela rua, executando esses serviços, vendendo sua mão de obra para conseguir dinheiro para o dono. Agora eu tenho um problema, né? Porque eu tenho circulando no mesmo ambiente pessoas e o que se consideravam não pessoas. E eu tenho que fazer essas não pessoas entenderem que não são pessoas. Porque elas não estão presas na senzala, elas estão circulando. E agora? Como é que eu faço isso? Aí surge institucionalmente a figura da polícia no Brasil. Para que ela surge? Qual era a missão da polícia? Né? Subjugar esses negros que estavam circulando pela sociedade, para eles continuarem entendendo que eram inferiores, que eram escravizados, não eram pessoas, não tinham os mesmos direitos. Como é que a polícia fazia isso? Abordava na base da pancadaria. Não abordava o criminoso, abordava o negro. E chegava já batendo, chegava já dura, chegava já violenta. Por que isso? Porque a polícia era malvada? Não, porque é a estratégia institucional. Porque é um escravizado. Então eu tenho que tratar dessa forma, para garantir a ordem nesse ambiente urbano. Então hoje, quando a gente se pergunta por que a polícia é tão letal no Brasil? Por que tem toda essa seletividade? Porque ela nasce assim. Então não adianta falar assim, o policial hoje ele é mal formado, não sei o quê. Olha
a institucionalização disso lá atrás. E olha a importância do entender a história. Sim. Né? Então, quando a criancinha de 5 anos olha para o presídio hoje cheio de negros, né, a justificativa está aí, está lá atrás. Né? E isso não se pensa, isso se fala pouco. Então, daí a importância, né, da historicidade. Né? Aí a importância da gente estudar a partir da nossa realidade. Então não adianta, né, eu que fui estudar na Alemanha, em outros países e tal, não adianta eu importar teorias, não adianta eu, né, ficar fechada num gabinete, né, pensando em fórmulas como se elas fossem matemáticas e não olhar para o que acontece aqui. Na Alemanha eu não tive, né, esse fenômeno. Né, escravagista aqui eu tive. Então, na Europa hoje, qual é o problema quando a gente fala de direito penal? Que também é seletivo. Sempre vai ser seletivo o direito penal. Né? Na Europa, qual é o problema com o direito penal? São os delinquentes econômicos de colarinho branco? Não, o problema são os estrangeiros, os imigrantes. Né? E aí, claro que não são só negros. Sim. Né? Na Alemanha tem os turcos, enfim, aí eu tenho as ondas todas de imigração e o que isso provoca em termos de resposta violenta. Eu sei que eu dei uma volta muito grande, mas para trabalhar na questão da explicação dessa seletividade, né, e como, se eu não tomar cuidado, né, o direito acaba funcionando como um mecanismo de racionalização ou de encobrimento teórico disso sob um manto pseudocientífico, sabe? Sim. Né, a gente é especialista em fazer isso. E de novo, né, o direito é um território de poder, por bem e por mal. Sim. E acho que o que a senhora retomou bastante nessa fala foi longa, mas foi rica exatamente pelo que eu vou dizer agora. Dá para salvar. Porque eu acho que responde também o Wagner no sentido dessa relação historiográfica, né? Porque tudo que a senhora valorizou na fala foram exatamente as coisas essas estruturas que a gente chama de estruturas de longa duração, que nós somos tão familiarizados na formação histórica, né? Então, acho que todas essas questões que você foi trazendo aos poucos e de forma diluída responde à questão anterior, mas também introduz, na medida que a senhora também se sente confortável para falar sobre isso, algumas questões relacionadas à interseccionalidade e profundamente ao gênero, então as relações entre gênero, raça, presença no ambiente universitário, a classe. Então, a gente tratou um pouquinho sobre isso no início e eu vou trazer novamente com um documento específico, que é o Índice da Igualdade de Gênero nas Universidades Públicas do Estado de São Paulo, que, para quem tiver interesse, está disponível, inclusive está aberto ao acesso, e que foi recentemente publicado em 2025, contando aí com um levantamento de uma duração razoável, né, sobre essas diversas posições que mulheres e homens, aqui pensando no gênero binário que é o adotado pelas instituições públicas hoje, pelos órgãos de mapeamento populacional, como que essas diferenças elas vão aparecendo nos diversos graus dentro das universidades, e aqui pensando só mesmo no estado de São Paulo. Eu sei que a professora acompanhou esse processo, esteve presente em alguns eventos, inclusive, e eu só queria destacar uma questão que é bastante familiar à sua própria trajetória, sua trajetória pessoal, que é esse, assim, vou tomar a liberdade de chamar um paradigma da vice-direção, não é? Então, as mulheres, elas estão, sim, galgando essas posições, mas elas são ainda hoje mais presentes nas vice-lideranças, né? Então, a vice-direção, em comparação com as diretoras, as reitoras, a sua trajetória, ela acompanhou esse processo, mas também é um pouco fora da curva, no sentido de que você ocupa hoje essa posição de destaque numa instituição de renome internacional. Então, queria que a senhora trouxesse um pouco o que foi isso, mas assim, o que muda agora, ocupando essa posição, então, na sua visão atual, e até porque a universidade pública hoje tem algumas pautas que, como a senhora mesmo disse no início, estavam ausentes ou muito diluídas ou silenciadas algumas décadas atrás, como as famílias, né, as diferentes formas de família, a identidade, a interseccionalidade que a senhora trouxe bastante na questão anterior, identidade. Então, falar assim, de forma geral um pouquinho para a gente seguir dentro dessas outras perguntas em relação à universidade. É legal, Duda, tocando agora, né, diretamente na universidade, essa questão do gênero, né, e como as coisas se refletem. Na faculdade de Direito, e eu vou falar da minha casa, né, é difícil falar da universidade como um todo, porque eu tenho uma realidade muito complexa e tenho diversidades aqui. Mas na faculdade de Direito,
hoje, né, as mulheres na linha de frente, né, eu estou falando não no alunado, que eu já falei metade, metade, né, tem metade alunos, metade alunas, tanto na graduação quanto na pós. E isso faz tempo é assim. Mas em relação ao corpo docente, só 17% dos professores são mulheres hoje, né, o que é um índice baixíssimo, menor que a Poli, né? Sim. E quando eu falei isso na frente da professora Lied, ela levou um susto, assim, porque eu falei, a gente consegue ser pior que a Poli. No topo da carreira, na titularidade, nós somos só 4, então menos ainda, né? Então somos muito, muito poucas. Né? O que acontece aí? E aí você fala uma coisa muito, muito importante, muito impactante, que é a coisa da vice. Né? As mulheres são muito vice de tudo. Tem 2 movimentos importantes aí, né? Um é um movimento, uma justificativa retórica de igualdade de gênero, né? Sempre tem que ter uma mulher na chapa, sempre põe a mulher na mesa, sempre tem que ter uma mulher, então ela fica vice, né? Então sempre para justificar que tem uma mulher, né? Mas mais do que isso, né? Eu vejo isso antes desse movimento, né, de inclusão retórica de mulheres. A gente já tinha muitas mulheres nesses postos de vice alguma coisa. Por quê? Né? Porque tudo que significa administração, multitarefa e cuidado, né, isso e atividades de gerenciamento, as mulheres são vistas como muito boas fazedoras, né, pelo nível de responsabilidade, de determinação, dessa capacidade multitarefa, né, isso é visto como muito feminino e as mulheres tomam muito isso para si. Né? Agora, isso até aí eu cheguei na vice, né? E o não vice, né? E o titular, né? E o diretor, o presidente, o coordenador, né? Quem está na linha de ponta. Aqui eu já não estou falando mais de gestão propriamente, até porque a vice faz. Né? Aqui eu estou falando de representação política e de poder político. E aí o ambiente de poder político é masculino, não é feminino, né? Aí não é o papel da mulher, aí ela não desempenha bem. Ela é boa cuidadora. Por isso, a diferença também, quando a gente fala no número de docentes, mulheres no direito, a diferença é entre instituições públicas e privadas de ensino. Né? Em faculdades de direito privadas, hoje já eu tenho uma maioria de mulheres ensinando. Por quê? Porque ali se trata de um processo educacional. São educadoras do direito. E aí é um papel muito feminino, ou atribuído ao feminino. Né? Tem uma professora, uma educadora. Né? Isso vem assim desde as escolas, né? Quando você fala da educação básica, tem a professora, né? A tia, né? É isso, né? Mas tem como muito feminino. Agora, quando eu falo de instituições públicas, ou fundamentalmente, né, da Faculdade de Direito, a nossa, do Lago São Francisco, que está toda envolta, né, nesse manto de poder, aqui eu não estou falando mais de educação ou do fenômeno de, né, ensino-aprendizagem. Eu estou falando de um território de poder. Aí são homens. Aí eu vou ter que disputar espaço com homens que não estão lá para pensar a gestão ou para pensar, estão lá ocupando um espaço de poder. E eu não estou aqui demonizando os homens, pelo amor de Deus, não é isso. Né? Eu estou falando de um fenômeno maior, cultural, estrutural. Né? Então, essa é a diferença. E aí, nesse cenário, quer dizer, a minha trajetória foi de tentar quebrar esse teto de vidro. Né? Quer dizer, porque até ser vice é fácil, porque você é muito desejada como vice de alguém. Porque você que está lá por trás, né, gerenciando tudo, né, e executando então essas tarefas que são muito administrativas e de cuidado, e isso alguém tem que fazer, né? E que bom que tem uma mulher que faça. Né? Agora, a quebra do teto de vidro aí é outra coisa, porque aí você começa a disputar um espaço, é um desafio político. É difícil porque também o universo feminino é um universo que é voltado para o mundo privado, não para a esfera pública. O que significa dizer, estabelecer conexões políticas para uma mulher é muito mais difícil. Né? Porque a gente não está envolta nesse cenário político, né? Com os mesmos interlocutores que os homens estão. Né? Então é mais difícil ocupar esses espaços. Então acho que esse é um... E aí não no começo, quando você fez a apresentação, Duda, você falou que eu sucedi, né, a primeira diretora da faculdade, que foi em 1998 que a gente teve a primeira diretora, a professora Ivete, que também é uma titular de direito penal, né? Você falou assim, olha, uma conjunção aí então isso não é coincidência, né? Uma vez me perguntaram, mas
engraçado, né? As duas diretoras são penalistas. É porque vocês, do direito penal, são mulheres mais fortes? Eu falei, não. É a coisa da representatividade, né? Quer dizer, o fato da primeira diretora, né, ter sido uma penalista Sim. veio porque a primeira professora mulher da São Francisco foi uma penalista. Né? E isso trouxe uma representatividade para o meu departamento que seguramente, né, permitiu com que historicamente eu tivesse a primeira diretora daquele departamento. E o fato de ter essas duas mulheres fortes na história do meu departamento me fez surgir também. Sim. Né? Então não é uma conjunção de astros, uma feliz Sim. coincidência, é um processo histórico. Sim. Né? E aí a gente vê a importância da representatividade. Representatividade, sim. Né? É claro. E isso tem tudo a ver porque todas as instituições que a gente citou aqui nesse índice, elas seguem uma determinada... Claro, algumas têm umas especificidades, como a senhora comentou, mas todas seguem algumas trajetórias históricas bastante significativas que aqui, por conta do tempo, a gente não vai poder retomar. Uhum. E é claro que isso tem tudo a ver com a próxima pergunta, inclusive, porque na sua aula magna de 2022, como abertura do ano acadêmico da Faculdade de Direito, tinha o título Violência, Gênero e Direito Penal, né? Nessa ocasião, a senhora acabou retomando o conceito de honra a partir do Código Penal de 1940, mobilizando aí com o conceito de crime, que a senhora também já retomou um dilema, né? Uhum. Na sua perspectiva, e aí pode ser numa perspectiva mais histórica, mais localizada, como que a figura da mulher ela vai oscilando, eventualmente ainda oscila, né, entre os conceitos de ser criminosa e ser vítima, e que apelos midiáticos nascem dessa oscilação, quais as reflexões disso no cenário político, porque é claro que a gente tem convivido bastante, não é de hoje, com os que a senhora comentou, com o feminicídio, os crimes sexuais, e essa posição da vítima, mas a gente sabe que dentro da trajetória da própria ciência, como a senhora comentou, a figura da mulher criminosa não foi ausente, se não foi, talvez até bastante inaugural, na introdutória dessa ciência. Então, se a senhora puder comentar rapidinho sobre... Esse tema é super legal, e inclusive foi o tema da minha aula magna, e não é o meu tema de pesquisa. Sim. Né? E essa é uma questão que me aflige muito, assim, né? Eu falo que eu fui capturada por essa pauta, mas como é um reflexo do cargo, vai. Eu acho que quando a gente atinge degraus, né, a gente é chamada a uma responsabilidade e aí você não pode dizer não. Então, eu nunca fui uma pesquisadora de gênero. Uhum. Né? Eu sou uma... sempre fui voltada muito à dogmática penal, pura e dura, e a outros temas, enfim. E esse nunca foi um tema, mas quando eu atingi a titularidade, né? E aí a aula magna é uma aula para o professor que atingiu a titularidade, ele vai lá, isso faz parte da história multicentenária da universidade no mundo, né? O professor que atinge a cátedra vai lá e dá a sua visão de mundo dentro da área. Então, é um momento muito importante da carreira. E eu me lembro... Aqui eu já era vice-diretora, né? Era meu primeiro ano como vice-diretora, então eu era titular, o que é muito difícil na São Francisco, vice-diretor também mais difícil ainda. E aí até eu combinei com o meu diretor à época, o professor Campilongo, eu falei para ele, professor, eu não vou dar uma aula que eu daria, eu vou dar uma aula sobre gênero de propósito. Posso? Eu perguntei para ele, porque eu falei, eu vou sair vou me pôr na fogueira depois disso. Né? Fadiga. Então, os homens vão ficar bravos comigo, porque é uma aula dada no Salão Nobre, na presença de todos os outros professores. Eu falei, olha, eu vou dar aula para provocar. Posso? Ele falou, não, vá. Ele falou, vá. E aí eu dei essa aula sobre isso, mas foi uma provocação mesmo, né? Eu achei que era minha responsabilidade fazer isso. E aí tem tudo a ver com a pergunta que você me faz, né? Como é que funciona a figura da mulher dentro do direito e dentro... Vejam que a mulher começou a poder votar muito tarde, né? A mulher, até pouquíssimo tempo atrás, mas pouquíssimo tempo atrás, né? Quer dizer, quando meus pais se casaram, por exemplo, né? A mulher era vista dentro do casamento como alguém a ser... tutorada pelo marido. Pelo marido, sim. As mulheres não podiam realizar contratos, negócios jurídicos, precisavam da autorização e da representatividade do marido, porque elas eram vistas como incapazes. Olha que loucura. Né? Então, isso aconteceu até pouquíssimo tempo atrás. Então, o direito, tradicionalmente, vê a mulher como menos. Né? Isso, em direito penal, é muito pior. Então, quando eu falo da mulher criminosa, porque, claro, a mulher também comete crime. Uhum.
né? Mas quando eu falo da mulher criminosa, a figura de uma mulher criminosa é odiosa per si, né? Porque quando a gente fala mulher, né, qual é o estereótipo da mulher? É a mulher mãe, a mulher dócil, a mulher do ambiente doméstico, né? A mulher que é o esteio da família, né? Submissa, que fala manso, que cuida de todo mundo. Como assim? Mulher criminosa, né? Não faz sentido, né? Uma mulher criminosa, ela é um monstro, né? Tanto é assim que tem uma obra, né, duas obras que são muito referenciais em direito penal, uma que é O Homem Delinquente, que é uma obra, né, muito positivista, né, no momento científico em que se tentava buscar no mundo empírico as características do criminoso, né? Então eu tenho um autor, que é o Lombroso, né, que vai estudar, né, dentro de um presídio, né, o que leva alguém a delinquir. No âmbito do positivismo e com essa metodologia, né, positivista, ele buscava estudar traços fenotípicos, né? E claro que quem procura acha, né? E aí ele escreveu um livro sobre o homem delinquente. E aí ele falava, o homem delinquente tem orelha de abano, tem a testa projetada, tem o nariz assim grosso e tem o pescoço também mais grosso. Ele começa a projetar um monte de traços que você olha hoje e dá risada. Você fala, meu Deus do céu, né? Que era a figura do homem delinquente dele. Esse mesmo positivismo e esse mesmo autor também escreveu um livro sobre a mulher delinquente. E é legal porque a mulher delinquente, ele não descreve ali a partir de traços físicos. Ele descreve a partir de características sexuais. Sim. Então ele fala, quem é a mulher delinquente? Ela menstruou cedo, ela tem peito grande, ela tem as ancas avantajadas, ela é muito sexualizada, ela é egocêntrica, só pensa nela mesma, não sei o quê. Então, veja como, né, a figura da mulher delinquente é monstruosa para a sociedade. E isso tanto é assim que hoje, a gente falava do presídio, né, numa outra pergunta. Se eu vou hoje num dia de visita no presídio, tem um dia da visita, né, no presídio. No presídio masculino tem uma fila imensa. Aí eu tenho lá a mãe que vai visitar o filho que está preso, a esposa, os filhos, a namorada, a amante, a irmã, todo mundo, e cada um leva lá as coisinhas e tal. No presídio feminino, quem vai visitar? Não tem fila, não tem ninguém. Ninguém vai visitar a mulher presa. Nem a mãe dela vai. Porque ela é muito mais reprimida pela sociedade. Como assim você é mulher? Como assim você ser delinquente? Você é monstruosa. Uma mulher não faz isso. Né? Então, a mulher delinquente sofre muito mais, né, do que e isso a gente vê na própria estrutura de cumprimento de pena. Elas são muito mais adoecidas mentalmente, elas sofrem muito mais violência, inclusive entre elas. Entre si. Né? Violências relacionadas à maternidade, porque uma mulher delinquente pode ser mãe também, né? Aí acabou, né? Aí acabou. Como assim uma mãe delinquente? Aí é o fim do mundo para uma sociedade patriarcal machista. Né? Ela saiu muito fora do papel que a sociedade espera dela. Né? Então, isso até hoje, né, a gente tem muito forte e faz muito pouco tempo que se começou a estudar isso e se apontar isso, né, criticamente, né, dentro de uma teoria mais crítica do direito. E aí eu estou falando da mulher delinquente, mas eu tenho outro lado da mulher vítima de crimes. Né? E aí eu tenho um outro problema baseado no mesmo estereótipo do feminino. Né? Então, por exemplo, em crimes sexuais, né, como é que a mulher é vista? Ela é vista como quase que ré, ela é julgada moralmente. Sim. Né? A partir, de novo, do seu comportamento sexual. Né? Então, quer dizer, qual é o estereótipo de homem para o direito? O que a gente chama de homem médio. Quem é o homem médio? É o bom pai de família, aquele que paga os boletos em dia, que cumpre seus compromissos, que é casado, tem filhos. E a mulher? Como é que se julga a mulher média? Né? É a mulher que paga os boletos em dia, cumpre os compromissos? É a mulher que tem uma vida sexual ilibada. É a mulher do lar. Né? É a recatada lá, né? É essa figura. É por isso que nos crimes sexuais vem aqueles julgamentos horrorosos da mulher, mas você foi estuprada, mas foi mesmo, mas você não estava de saia? Sim. Você não estava usando batom vermelho? E essas unhas aí? Mas você não estava dançando na festa?
né? Você não tinha beijado o sujeito antes, não? Você já não tinha sido vista beijando outras pessoas também na festa, né? Eu me lembro quantas vezes dentro aqui da nossa universidade, né, trabalhando em casos horríveis, né, nomeada pela reitoria para presidir procedimentos administrativos de apuração de estupro entre colegas, quantas vezes eu ouvia alunas que me falavam, professora Bechara, mas é que eu não sei se eu sou vítima mesmo do estupro, eu não sei se eu fui estuprada. Levando Eu ao falo, como extremo. assim? Ela falou assim, porque eu não sei se eu provoquei. Eu vi muitas vezes isso, de alunas da Universidade de São Paulo. Falando, porque eu estava bêbada, ou eu não. Eu estava. Eu tinha dançado com ele, ou eu tinha. Sabe? E é difícil, né? Porque é uma mulher me falando isso, uma mulher que sofreu uma violência. E Ela assim. mesma. E me perguntando se tinha sido mesmo, né? Então, acho que esse hoje é um grande desafio, né? Desfazer essa cultura, Uhum. né? Essa cultura jurídica. Porque o problema do direito é que eu formo na universidade profissionais do direito que vão estar lá na linha de frente julgando, acusando, defendendo, Sim. né? Então vão ser atores fundamentais ali e que tem que lidar com essas questões sem esses estereótipos. Então não é possível eu ouvir uma mulher que foi estuprada e dizer para ela, mas se foi estuprada, mas o que ele usou para te estuprar? Não estava com um revólver? Não estava com uma faca? Não, então você não foi estuprada, mas você podia se defender? Cadê seus roxos? Como assim? Você ficou paralisada? Então você quis. Não, porque quem não quer ser estuprada não é estuprada. Eu falei, o que eu estou procurando na vida? Você foi mesmo estuprada? Eu falei, desculpa. Né? A mulher tem que sair morta, Sim. né? Para eu concluir que ela foi estuprada. Né? Até hoje é muito difícil se aceitar a vítima que se paralisa no crime de estupro. Uhum. Você fala, mas você não disse nada? Sim. Vai ver que você gostou. Né? Por que você não tentou fugir? Né? Por que você não gritou? Por que você... Né, procurando as marcas do estupro, né, marcas que muitas vezes não acontecem, até porque o estupro muitas vezes se dá entre conhecidos. Sim. Né? Então, essas são todas questões muito desafiadoras que há pouquíssimo tempo atrás começaram a ser debatidas e que bom que começaram a ser debatidas. Então, esse foram alguns objetos que eu tratei provocativamente naquela aula magna. Sim, e acho que é bastante perceptível, né, que a senhora está falando nós falamos de violências simbólicas, né, mas a gente agora está falando bastante de violência física também, né, em vários momentos As nós fizemos expressas, né? referências a isso, e o que se visualiza. E eu queria trazer agora, rapidamente, para a gente ir finalizando, um exemplo, na verdade, um estudo de caso, vamos pensar, né, que eu acho que tem muita relação com o caminho que acabou tomando a nossa última resposta. E até com o que você disse sobre a própria formação das mulheres e dos homens no curso de Direito, porque já há algum tempo atrás, algumas décadas, essa questão da crítica feminista ao direito, ou também o feminismo jurídico, vem tomando mais espaço, ainda, é claro, com certa resistência em todas as áreas, Sempre. mas ainda assim com ganhos bastante significativos. E no momento agora, como o Wagner comentou, eu faço mestrado em História Social e eu trabalho com os processos crime do Tribunal Eclesiástico. Os processos que foram produzidos pelo Tribunal Eclesiástico de São Paulo no século XVIII. Então, ainda um passinho atrás das nossas discussões hoje. E eu queria trazer um caso específico que eu acho que traz à tona tudo o que a gente falou até agora e talvez mais um pouco, né? E o tamanho da atualidade disso tudo. Eu escolhi um processo... Aqui eu vou me prender um pouquinho mais à leitura para não perder tanto tempo. Que é um processo, a gente chama um libelo crime entre partes, da Justiça Eclesiástica, autora, contra Maria Gomes da Porciúncula. Os nomes aqui são um pouco diferentes da nossa realidade. E também o Damaso Gomes Moreira, então juntos. E eles foram acusados do crime de lenocínio no ano de 1755 na Vila de São Sebastião. Os dois, a Maria e o Damaso, eles eram respectivamente mãe e irmão de Rosa. Então, a Rosa, ela estaria vivendo concubinada, que é um termo comum para a época, né? Fora do matrimônio, sim, né? Isso nos interessa, é o principal. E esses réus, então, eles vão, durante esse processo, buscar a absolvição, e essa é a parte bastante rica aqui para a gente tratar. Num determinado momento, a defesa da Maria, então, para defender a Maria, mãe da Rosa, a gente vai ter o seguinte trecho, né? Eu vou abrir aspas aqui. Sendo a dita sua filha, então a Rosa, casada como é com José Gomes, se desonestasse ao dito seu marido, a quem está sujeita, pertencia a punição a ele e não a ré, porque suposto seja sua mãe, domínio nenhum tem nela.
Então, aí fecho aspas. Tem algumas adaptações de leitura e de escrita para Sim, facilitar. sim. Então, esse é a primeira defesa, que já por si é bastante interessante, né? E aí tem uma questão também um pouco, talvez, particular, que é essa questão da filha sair de casa, né? Ela saiu de casa, ela foi morar com o marido, então cabe a ele a punição, não a mãe mais, né? Mas tem um segundo argumento da defesa que é relacionado ao Damaso, que é o irmão mais velho, se eu não me engano. E num determinado momento é dito assim, abro aspas, o réu nunca consentiu nem concorreu para que a dita sua irmã se desonestasse, nem de tal foi ciente, porque, a sabê-lo, lhe seria mais fácil matá-la do que padecesse tal afronta, fecho aspas. E aí a defesa vai seguir, é claro, em torno desses dois argumentos principais. Tem toda a retórica jurídica, e claro, também aí padeço um pouco do desconhecimento, é um caminho árido esse da história do direito, mas eu acho que é muito interessante para trazer tanto a questão histórica quanto também a atualidade das nossas discussões e, numa perspectiva geral, como que a senhora avalia os ganhos teóricos dessas pesquisas sobre mulheres no passado, no presente, para a atuação e o pensamento na área do direito penal hoje. De forma geral, aqui foi só uma leitura circunstancial para a gente poder seguir. Professora, desculpa, antes de falar, ela falou de maneira muito, assim, ligeira, mas, assim, os processos que a Duda trabalha são um processo absolutamente complexo, e são casos muito difíceis pela linguagem. Ela está diminuindo isso, não, é muito mais do que isso que ela coloca. Não, eu é uma pesquisa belíssima. Adorei. Obrigada pela gentileza. Eu queria, antes de mais nada, te parabenizar pela pesquisa. Obrigada. E já estou ansiosa para ler a sua pesquisa Agradeço. depois de finalizada. Que bom que a gente tem pesquisadoras como você que se debruçam sobre isso, porque é aquilo que eu estava falando, né? O que é hoje é fruto de um processo histórico. Claro, e é muito importante a gente entender essas raízes, e é graças a pessoas como você que vão lá fazer essa arqueologia, né, nos processos, que a gente descobre a origem das coisas, né? Aqui, nessa época, né, a gente está falando de século XVIII, né, a gente tem ainda um Brasil dependente, colônia, né? A gente tem as ordenações do Reino de Portugal vigendo, né? A gente tem o que a gente chama de um direito penal pré-moderno, né? Inclusive, a gente tem nessas ordenações do Reino, nas ordenações filipinas, por exemplo, a gente tem um dispositivo que é o que vai gerar, né, a tese depois da legítima defesa da honra do homem que mata a mulher, né, quando é traído. Né, que ainda hoje é usado esse argumento, vem de lá das ordenações filipinas, que dizia textualmente, né, aquele que achar sua esposa em adultério pode licitamente matá-la e matar o adúltero que está com ela, o sujeito que está com ela, salvo que o sujeito que esteja com ela tenha maior nível social do que o marido. Aí não pode matar, só mata ela, não ele. Né? É muito interessante isso. Né? Isso mostra, né, essa característica social da mulher como passando, né, da propriedade do pai para a propriedade de um marido. Né? E é isso, e ela fica subjugada ao pai até que ela sai de casa e vai se casar, e aí passa para o poder de um marido que tinha o poder mesmo sobre ela, não só o poder penal, mas, como eu falei até pouquíssimo tempo atrás, um poder para tudo, um poder civil. Né, sobre essa mulher, né? Era um tutor, era alguém que tinha que ficar, né, controlando a vida dessa mulher. E isso enseja, inclusive, até hoje, né, mecanismos jurídicos que a gente exterminou há pouquíssimos anos atrás, e alguns que a gente não exterminou, né, como a própria ideia do que era protegido no crime de estupro. Até pouquíssimos anos atrás, então eu já estou falando do século XXI, né, o que se protegia no crime de estupro eram os bons costumes. Então se entendia que o crime de estupro era um crime contra os bons costumes. Olha que loucura. Você fala, não, mas crime de estupro é crime contra aquela mulher. Ele fala, não, é os bons costumes. É um crime contra a sociedade, os bons costumes sociais. Tanto é assim que os tribunais, né, até poucos anos atrás, entendiam que esposa não podia ser estuprada pelo marido. E prostituta não podia ser estuprada. Claro, porque prostituta não tem bons costumes, não é prostituta. E esposa não tem que ser estuprada pelo marido, porque ali ele está exigindo uma prestação contratual do casamento,
né? É ali o marido e a esposa, não tem uma questão de bons costumes ali, quer dizer, tá na constância do casamento. Então não existe estupro, né? Existe o casal e acabou. E ele tem o direito de exigir a prestação sexual da esposa. Olha que loucura. Como a gente tem ainda hoje no Brasil, né? A gente tem a punição do crime de aborto no Brasil. Aí é uma outra discussão, não vou entrar nela. Né, dos direitos reprodutivos, aí é complexo demais, mas enfim, ainda hoje no Brasil, aborto é crime. Sim. Né? E no Código Penal, né, ao se prevê o aborto como crime, eu tenho ali 2 exceções. O aborto só não é crime quando eu interrompo a gravidez para salvar a vida da mulher, então quando a gravidez é um risco à vida dela, e o chamado aborto sentimental, quando o aborto a interrupção da gravidez se dá no caso de uma gravidez que é decorrente de estupro. E aí a gente pensa, por que isso é assim? Né? O caso do aborto sentimental. Por que não é crime o aborto sentimental no Brasil? Ou seja, interromper uma gravidez de uma mulher que foi vítima de estupro. Vejam que essa lei, o nosso Código Penal, é de 1940. Por que o legislador pensou assim? Para proteger a mulher, puxa vida, ela foi estuprada, então, né, que sacanagem, então tudo bem ela interromper a gravidez? Não. O código é de 40. Por que aborto, nesse caso, não era considerado crime? Porque isso era um problema para a família. Imagine uma menina estuprada que engravidasse, ela encalhava. O pai não passava ela para frente, ela não ia casar nunca. Ou imagina, não uma menina, mas já uma mulher casada que seja estuprada, que engravide e tenha um filho disso. Olha a desgraça para o marido. Aqui eu tenho um irmão que fala, eu prefiro matar a minha irmã, né, descobrindo que ela é desonesta, do que manter ela viva. E é isso. Imagina o marido ter que conviver com uma mulher e uma criancinha de filha de um estuprador. Isso é uma desonra para ele. Então, o Código Penal, lá atrás, nunca pensou na mulher. E hoje também é assim, porque a lei é a mesma. Tanto é assim que a gente tem casos de crianças, meninas no Brasil de 10, 11 anos que são estupradas, que engravidam, e a gente vê isso nos jornais, Sim. que tem que se esconder, porque elas têm direito, a gente chama de aborto legal, né? Elas têm direito de interromper essa gravidez e não conseguem. Não conseguem. Nos hospitais elas não conseguem. Tem mulheres que percorrem mais de 1.000 quilômetros para conseguir fazer um aborto legal, porque elas foram vítimas de violência sexual. E não consegue, crianças que sofrem ameaça de linchamento Sim. pela comunidade. Eles falam, nossa, mas por que isso é assim? Porque esta figura de aborto legal ou sentimental nasceu não para protegê-las, nasceu para proteger a honra masculina, ou do pai ou do marido, nunca dela. Né? Então, isso a gente tem ainda hoje. Sim. Né? Então, olha quanta coisa que a gente tem que modificar. E aí a importância dessa pesquisa histórica, para ver onde está a raiz das coisas. E por que isso é assim? O que justifica hoje a sociedade ficar aí nas redes sociais, todo mundo criticando a menininha de 11 anos, Sim. né, cuja gravidez se quer interromper? Não sei se eu respondi. Sim, com certeza. Maravilha, professor. Então, a gente, na reta final aqui dessa entrevista maravilhosa, assim, 2 questões, acho que a gente pode colocar até junto, né? As duas, né? Sim. Então, assim, agora a senhora falou, né, desse novo desafio como diretora na Faculdade de Direito, né? Então, a gente queria saber, né, nessa primeira questão, quais são esses desafios, né, à frente dessa instituição que envolve várias coisas, né, muito para além, né? Até a senhora comentou hoje sobre a reunião do conselho, né? A figura do diretor da Faculdade de Direito, ela é uma figura que participa de várias coisas, né? Para quem não sabe, né, dentro da universidade, muito, muito importantes. E a Duda também, que eu acredito que daqui seja interessante para complementar essa pergunta, as dicas, conselhos, orientações que a senhora daria para quem também está dando os primeiros passos como nós, mas também os primeiros passos no direito, os ingressantes, os nossos colegas que estão aí se esforçando diariamente para chegar nesse lugar como a senhora também passou por isso, então acho que é algo importante para a gente juntar as duas perguntas. Primeiro que eu acho muito legal, começando pelo fim disso que você falou,
eu acho muito importante a gente poder dialogar né, e você falar os primeiros passos, né, nós estamos, e dizer, eu acho que esse diálogo é uma via de mão dupla mesmo, assim, né, principalmente dentro da universidade, a gente tem muito claro que a gente aprende muito, né, com os alunos de graduação, de pós-graduação. Eu acho que vocês são a grande força transformadora da universidade, né? Porque a universidade e tudo que é tradicional tem uma resistência muito grande a transformações, né? Então graças a essa força Sim. de vocês, né? E eu não estou falando força só no sentido militante, eu estou falando de força no sentido de pesquisa, de ideias novas, de provocações, né? Eu acho isso muito, muito importante. Então, quem sou eu para dar dica, assim, né? Eu acho que a gente tem um aprendizado que é recíproco, né? E isso é muito importante a gente manter, né? Claro que eu tenho mais tempo de estrada, mas isso significa, além da experiência, por um lado, mas por outro lado, que eu também tenho, né, déficits de formação e de visão contemporânea que, se não são vocês, eu não consigo enfrentar, né? Então, não vou dar propriamente dicas, mas a gente pode falar de algumas coisas legais sobre isso. E aí a gente entra nos desafios, né, de direção. Como eu falei no começo, a faculdade está prestes a completar 200 anos, Wagner. E é uma data muito, né, redonda, muito, muito simbólica, muito, muito importante, porque vai nos forçar, né, a refletir não só sobre o passado, e história é sempre muito, muito importante, como a gente falou, né? E claro que a gente tem que celebrar, né, as conquistas, todo esse universo rico, e a São Francisco tem muita coisa rica, né? Quer dizer, dali surgem grandes movimentos políticos sociais, né? E continuam surgindo, né? Na história recentíssima, a gente acabou de ter um, né? Agora em 22, depois em 23, quer dizer, tudo isso é muito legal. Também é legal refletir sobre o que teve de malvadinho no passado, né? Porque a gente não é só bonzinho, né? A Faculdade de Direito, como eu falei no começo, ela é contraditória, né? Então eu tive grandes movimentos no sentido de democracia, né? Mas eu também tive ali movimentos ou projeções pessoais ali de personagens que foram muito autoritários e que contribuíram, né, para o lado ruim da história do nosso país, né? Mas aí, aqui eu estou falando de passado. E claro que tá às vésperas dos 200 anos é refletir sobre esse passado e recuperar tudo isso, né? Então, esse é um desafio muito grande, porque eu vou estar à frente da faculdade na comemoração do bicentenário, mas eu acho que o grande desafio não é isso. Isso a gente tem. É uma questão de sistematização e enfim, de fazer uma reflexão conjunta sobre isso. Mas a grande reflexão, eu acho que é projetar isso para o futuro, né? É pensar qual é o nosso papel na sociedade atual, né? E como é que a gente consegue manter, né, um caráter referencial, né, o que é a essência da universidade pública, né, manter a nossa importância para a sociedade para os próximos 200 anos. Acho que esse é o grande desafio e isso envolve muita coisa, né, não só o processo de ensino-aprendizagem, que não pode ser mais o mesmo processo do século XIX, né, então eu tenho que pensar numa faculdade que consiga, né, formar um perfil, né, que seja funcional para a sociedade que a gente tem hoje, né? Mas mais do que isso, né? Quer dizer, como eu consigo projetar tanto os meus formados quanto a faculdade em si como uma instituição que colabore com essa com essa sociedade. E aí tem desafios muito, muito específicos aqui. Claro, a gente pode falar de mil coisas que são comuns para toda a universidade, como pensar a internacionalização, o processo de globalização, pensar as novas tecnologias, mas pensando propriamente dentro do direito, eu tenho alguns cenários muito importantes, né, que são... E aí a São Francisco tem uma característica histórica que é muito relevante. Ela é uma faculdade que foi fundada para representar a independência intelectual do Brasil, né? Por que ela foi fundada pelo imperador, né, logo depois da independência política do Brasil? Para que aqui pudessem se formar os nossos líderes, né, os nossos quadros políticos. Sim. Então a São Francisco nasce com uma missão, né, de formação das lideranças políticas e, portanto, nasce já vocacionada para pensar os problemas sociais da sociedade e interferir diretamente neles, né? E essa vocação continuou nesses 200 anos e tem que ser capaz de continuar pelos próximos 200.
né? Então, só que para fazer isso, né, para conseguir influenciar, para conseguir gerar transformação social, né, eu tenho que pensar como é que eu me mantenho atualizada, relevante, sensível, né? Quer dizer, como é que eu formo quadros que sejam sensíveis para isso? E aí eu tenho um monte de perguntas para responder em todos os setores. A gente vê no próprio cenário internacional hoje o que a gente está tendo, né, é uma polarização muito grande da sociedade. Então isso é muito difícil, né? E isso para o direito implica ainda mais dificuldades, né? Porque o direito envolve necessariamente argumentação, diálogo, acordo, né? E numa sociedade polarizada, como é que eu consigo fazer isso? Quando as pessoas não conseguem nem se falar mais. Sim. Na esfera do direito internacional, o que a gente está vivendo, inclusive, é um não direito internacional. Né? Eu tenho um senhor lá nos Estados Unidos que resolveu que não existem mais regras de direito internacional, ele está com vontade, ele invade. Né? Ele está com vontade, ele comete alguma coisa ali, pega alguém ou explode alguém, ou está tudo. Isso é voltar para o século XIX. Então, olha, desafios jurídicos muito grandes numa sociedade global e que eu tenho uma negativa da própria vigência do direito. E no cenário tecnológico, eu tenho questões muito importantes, né? Quando a gente fala, e hoje aqui eu elogiava esse espaço lindo que a gente está, né? Esse estúdio com toda a tecnologia, mas quando a gente fala em tecnologia no direito e no mundo em geral, eu tenho os desafios da inteligência artificial. Sim. Né? E é a pergunta do milhão hoje na sociedade, né? Quer dizer, quais são as profissões que vão sumir com a inteligência artificial? Isso dentro do direito tem um impacto monstruoso. Hoje não existe órgão, instituição, escritório de advocacia que não tenha a sua ferramenta de inteligência artificial. Né? E a inteligência artificial não é mais só o chat GPT. Sim. Né? São ferramentas muito avançadas, muito especificamente criadas, né, para a área do direito, que conseguem organizar processos, extrair teses, ler cenários, escrever peças, fazer decisões. Quer dizer, e aí eu tenho uma grande questão. E aí eu termino respondendo a sua pergunta. Né? Quer dizer, eu tenho uma grande questão que é: o que vai acontecer com esses jovens que eu estou formando? Sim. Né? E hoje, além da São Francisco, eu tenho no Brasil 2.000 cursos de direito. É muito. Muito. Esses 2.000 cursos de direito, o índice de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o que habilita a pessoa para advogar, é de 17%. Então, eu tenho um ensino jurídico no país muito fraco. É claro que a gente é diferente nesse cenário. Nosso índice de aprovação é altíssimo na São Francisco. A gente é exceção. Né? Mas eu não tenho que me conformar com isso. Falar, não, a gente é bom. Né? Falar, não. O que eu faço com os meus jovens, né, para prepará-los para o mercado de trabalho em que eu vou ter a IA e que eu sei que quem é um mediano não vai conseguir. Porque a máquina faz. Né? A inteligência artificial substitui. E aí é a grande dica, quer dizer, como não ser substituído, né? E como propiciar uma formação, né, para garantir que a pessoa tenha um lugar na sociedade, no mercado. Né? Quer dizer, o que a IA não faz, só para falar de IA, né? Ela organiza muito bem o passado, ela me traz toda a informação, ela consegue sistematizar, organizar e me trazer com uma capacidade não só de rapidez, mas de conteúdo que um humano nunca vai ter. Mas ela tem muita dificuldade de criatividade, de projetar para o futuro. Né? Esse raciocínio crítico ela não faz. Então você fala, eu vou ter um robô que opera em medicina. Hoje eu tenho cirurgia robótica sempre. Né? O que é ótimo. É mais preciso, robô, é tudo ótimo. Mas e quando dá ruim? Sabe o imprevisto? Né? Deu tudo errado na cirurgia, você não tem um humano ali e o paciente morreu. Né? Que vai lidar com o que saiu da caixa para frente, e aí eu vou ter que ser criativo e descobrir alguma coisa nova, criar alguma coisa do nada. Para o direito é a mesma coisa. Então eu tenho, e esse é um grande desafio, né? Quer dizer, projetar um curso para o futuro. E isso que a gente está fazendo na faculdade, né? Criando centros e mecanismos de mudar o nível de formação que a gente dá para os nossos alunos para enfatizar esse processo reflexivo crítico. Né, para o sujeito, quer dizer, porque não adianta eu querer ensinar para um aluno a decorar os conceitos. Hoje, com isso aqui, em um segundo ele vê todos os conceitos. Mas é importante desse conceito aqui, que ele vê sozinho, não precisa de mim, ele entender de onde veio e qual é o limite. Porque aí ele vai ter que atrelar com outro ali, que não tem nada a ver com o que esse que aprendeu, a partir de um caso que é completamente novo na sociedade,
E o conceito não foi projetado para esse caso, porque o caso é novo, mas ele vai ter que adaptar, ele vai ter que criar, né? Vai ter que ter criatividade, e criatividade depende de boa formação. Eu não consigo ser criativo sobre aquilo que eu não sei, né? Eu tenho que ter uma boa formação. Então, quando a gente fala, e aí juntando a pergunta dos desafios dos 200 anos para as dicas, né, para quem está começando na área, é dizer, e aí é aquela resposta da nossa avó, sabe a resposta da nossa avó? É dizer, estudar é sempre importante, né? Uma formação sólida é insubstituível, né? E isto aqui é um risco para uma formação sólida, porque como eu tenho muita facilidade de obter informação, né, eu fico mais preguiçosa mentalmente, porque eu tenho onde recorrer. Então eu não fico preocupado em ter no meu HD, né, pensar os conceitos, porque alguma coisa eu acho que está pensando por mim, mas não está pensando por mim. Exatamente. Né? Eu tenho que ter a capacidade de pensar. Então, para os mais jovens, é dizer, o investimento na formação sólida continua sendo fundamental. Né? Por quê? Para eu conseguir ter essa capacidade reflexiva. E aí, a capacidade reflexiva vem também de um inconformismo e de uma empatia, que a gente tem que buscar manter. Né? E nas gerações de vocês, assim, né, e de quem está vindo depois de vocês, isso está começando a faltar. Né? A capacidade de socialização, de empatia, de alteridade, isso tudo vai ser fundamental, é o que hoje se chama de soft skills. Né? Isso tudo é fundamental, principalmente numa área como direito. Né? Se eu não tiver empatia, se eu não conseguir ler o outro e ver qual é a injustiça, aí dane-se. Né? Aí a questão vira matemática. Sim, e aí um robô me substitui. É isso. Falei muito, espero que eu tenha respondido. Professora. É a ideia. Infelizmente, o nosso tempo acabou, então a gente gostaria de agradecer imensamente a professora Anelisa pela generosidade, por essa conversa. Se a senhora poderia deixar as palavras finais. São de agradecimento. Eu fico muito feliz. Que pena que foi tão rápido, né? Passou voando. E fico feliz, sobretudo, pela capacidade imensa de vocês, né, de provocar a reflexão. Acho que isso é... E aí a generosidade é de vocês, de estabelecer esse diálogo. Então, muito, muito obrigada e parabéns por tudo. Obrigado, professora. Duda, gostaria de deixar suas palavras finais, sua primeira vez. Bom, eu vou retomar os agradecimentos, agradecer, claro, a professora, mas a equipe também que está atuando com a gente no canal e também o Wagner, é claro, pelo convite que me foi oferecido. Então, foi um prazer não só retomar esses temas, mas também mobilizar a minha pesquisa, o que é um espaço muito importante para mim. Agora eu sou mestranda em História Social. Agora eu sou orientada pela professora Iris Cantor, sou bolsista FAPESP, mas eu gostaria de deixar uma palavrinha em homenagem também ao nosso antigo orientador, que faleceu recentemente, o professor Dr. Carlos de Almeida Prado Bacelar, que acompanhou nossa trajetória e até justifica esses nossos contatos, né? Acho que contextualiza também a nossa posição aqui hoje. E só também para finalizar, a questão do índice e todas essas discussões de gêneros, claro, também sempre atravessaram a minha trajetória, mesmo que seja ainda muito pequena, iniciática. E eu tive uma breve trajetória no escritório USP Mulheres, que depois acabou sendo juntado à PRIP e tudo mais, que a senhora também tem uma relação bastante direta. E nesse momento, eu pude... Eu iniciei alguns trabalhos junto com o Renan, o outro estagiário da área de pesquisas, com a orientação do Rodrigo Corrêa do Amaral, e daí a gente começou a mexer com os dados dos anuários, então todo esse trabalho assim bem, né, de mineração e a revisão dos dados. Então, para mim é muito gratificante observar como esses dados eles vão movimentando discussões, observar os ganhos, mas também o que ainda precisa ser feito, e poder estar aqui com a professora, eu acho que simboliza essa trajetória, né, pessoal, mas é claro da relevância da sua trajetória e que eu acredito que é a nossa grande esperança, que continua, né, circulando. Então, que sejamos em mais mulheres, que tenhamos mais mulheres nos espaços e que talvez as pautas que para nós não sejam tão comuns ou tão aparentes possam surgir, né, que a gente tenha essa capacidade de dar espaço às pautas que nos importam agora como universidade pública. Eu agradeço. Que dupla maravilhosa, que honra minha de estar aqui com vocês dois. Muito obrigada.
Então, a gente gostaria de deixar nosso agradecimento à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do videocast. E também agradecer ao professor Daniel e Gustavo Veloso e toda a equipe, o João Vitor Silvério, Pedro Sampaio, Sabrina Pandori, além do Otávio Veloso, que são responsáveis pelo estúdio, e a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e até a Exatamente. próxima. Obrigada. Até a próxima.